Então, pessoal, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Sejam bem-vindos ao nosso espaço. E hoje nós vamos falar especificamente neste final de semana, nesse nosso encontro, na área que a gente chama de ufologia avançada. Agora nós estamos fazendo um projeto esse ano aqui de trabalhar com ufologia avançada. Nada daquela coisa de correr atrás de disco voador, de casuística ufológica. Nós estamos tentar ampliar essa questão e colocar a ufologia num outro patamar de visão do que numa ufologia materialista, simplesmente. Bom, muito bem. Então, nós vamos estar trabalhando com a ideia de contatos de quarto e de quinto grau nesse final de semana. Então, vamos entender o que é essa história de contatos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. O que significa isso? Na década de 50, a Força Aérea Americana, não existia a NASA ainda, olha só, a NASA não existia. A NASA foi inaugurada, acho que em 58, 59, um negócio assim. Pode ver aí. Porque não existia espaço, que a NASA é a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. Como ninguém ia para o espaço, então não tinha NASA. Os primeiros satélites foram lançados na década de 50, 9 de julho de 1958. 58, tá vendo? A NASA foi fundada em 58. Começaram a lançar satélites, os primeiros satélites, Então, fundaram na Força Aérea um ramo específico para foguetes, E, antes disso, a Força Aérea Americana ela ficou exatamente inculcada com todas as aparições de OVNIs, discos voadores e tudo isso na década de 50. E era intenso mesmo a aparição. Como eles não sabiam absolutamente nada sobre o assunto, sobre o tema, eles ficaram em off, no sentido público. Todas as vezes perguntar sobre discos voadores, eles negavam. Tá ok? Então, o governo americano é igual ao governo brasileiro aqui, extremamente dividido, extremamente complexo em termos de, Então, na época, os Estados Unidos tinha o FBI, a CIA estava começando a existir, porque a CIA começou a existir na Guerra Fria, o Serviço Secreto Internacional, que é o serviço de espionagem. A CIA é o que cuida da espionagem internacional, coisas internacionais. O FBI, equivale à nossa Polícia Federal aqui no Brasil, que faz essas investigações mais a nível nacional, tal. E o que aconteceu é que a Força Aérea não se dava bem com o Exército, o Exército não se dava bem com a Marinha, e os políticos não se davam bem entre si. Está entendendo a zona, Então, o que acontece? Aí tinha o FBI, a CIA, esse pessoal. Então, a Força Aérea, ela fez um programa secreto dela para pesquisar OVNI. Aí o que aconteceu? A CIA fez a mesma coisa, o FBI fez a mesma coisa, o Exército, sabe? Então, eles eram muito divididos, eles não compartilhavam conhecimento. Se você assistir o projeto Blue Book, que é um seriado que o History lançou, que tem 2 temporadas, vocês vão ver. Então, neste projeto da Força Aérea chamado Blue Book, é um projeto secreto de estudo de OVNIs, a Força Aérea contratou um astrofísico, na época, para fazer parte do corpo de análise do fenômeno aéreo, não identificado. E esse astrofísico se chamava J. Allen Hynek. Ok? E ele esteve no Brasil várias vezes, eu estive com ele, inclusive, Inclusive, quando você assistir o seriado Blue Book, você vai ver que tem um cara que faz o papel dele. Que ele é o artista principal do filme, é ele. É ele mais um coronel da Força Aérea, que ia investigar os casos em loco, sabe? Tal, essa coisa toda. Bom, no próprio Blue Book você vai ver as intrigas, Todos esses caras, olha só, eles pegam conhecimento, mas não passa para o presidente, não passa para o Senado, não passa para ninguém.
Por que eles falavam assim, esses caras aí, cada 2 anos estão saindo fora, né? Cada 4 anos estão mudando, o presidente também está mudando, mas nós não, nós vamos ficar 30, 40 anos no poder aqui. Eles não dividiam o conhecimento que eles tinham com os caras. Você vai ver que o Heinrich, de vez em quando, tinha que secretamente passar coisa para o presidente lá. Porque o comando não tocava informação, não. Bom, e esse Heinrich foi o responsável por classificar o estudo da ufologia, por metodologizar, quer dizer, criar um método para estudar a fenomenologia ufológica. Tá? Só que em inglês, né, a sigla para os contatos é Close Encounters. Né? Inclusive, quando o filme do Spielberg foi lançado, né, que aqui no Brasil foi traduzido como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Em inglês é Close Encounters of Third of Kind, né? Ou seja, contatos imediatos do terceiro nível, né? Tá. Então, para que a gente entenda essa história de contato de 4º grau, né? E nós vamos ter que discutir uma série de coisas. Alguém de vocês aqui assistiu aquele filme daquela loirinha linda, maravilhosa, a Jojo Vick, lá, Contatos de 4º Grau? Você assistiu? Assistiu? Ainda muito bem que vocês não assistiram. Porque vocês não assistam. É uma bosta. Se tem alguma coisa errada no cinema... O cinema americano é 100% tudo errado, né? É tudo uma bosta. Eles não entendem absolutamente nada de ufologia, o cinema americano. Né? Inclusive, os ufólogos americanos estão 1000 anos atrasados em relação a tudo que a gente faz aqui. Tá? Em termos de ufologia. Então, vamos lá. Para a gente entender melhor como é que funciona isso. Vocês conhecem esse filme? Assistiram esse filme, né? Ou não? De terceiro, vocês assistiram? O do Spielberg? O Spielberg é clássico. Tá? É maravilhoso, é muito bem feito. É muito bem feito. Mas nada a ver com a realidade em si. Né? Aquela coisa final lá, tal, nada a ver. Né? Os ETs jamais deram contato específico para a Força Aérea, para meia dúzia de general, cara. Para com isso. Né? Então, vamos. Então, o que é um CE do tipo 1? Que é o contato imediato do 1º grau. É apenas um avistamento de uma luz no céu ou de um objeto fazendo evoluções muito estranhas que não é característica de nenhum objeto terrestre. É exatamente aqueles vídeos da Marinha Americana, que foi lançado, que, né, a Fox News caiu de pau em cima, vazou, né? Você está entendendo? E aí, isso foi para o Senado americano, foi para a Câmara dos Deputados, e deu esse boom deles exigirem que a NASA, né, desse uma resposta sobre o tema, sobre o assunto, que era muito vídeo, né? Aí eles pegaram um marinheiro, né, em off, e levaram para fazer uma entrevista e fizeram assim, aqui a seguinte pergunta para o marinheiro, né? Quando vocês que filmaram esses objetos, né, qual que é a frequência com que vocês veem esses objetos? Ele, todos os dias. Ou seja, todos os dias que eles levantam o voo de treinamento, esses objetos estão presentes. Não é uma coisa a cada 6 meses, 1 ano, sabe? É todo dia. Eles são observados de perto, a Marinha, pelos OVNIs. Né? E esses OVNIs dão show, né? Porque eles entram debaixo d'água, eles entram no mar e saem do mar, tal, né? Mostrando uma tecnologia que a gente não tem. E então todos esses vídeos, esses avistamentos, assim, a distância de objetos é contato de 1º grau. Tá? Já um CE2 é quando de alguma forma o objeto pousa no chão, pousa e deixa marcas físicas no lugar. Você se lembra do filme Contatos Imediatos do 1º Grau? Você lembra daquela cena que
Ele está com a caminhonete dele na estrada, que ele trabalha na companhia elétrica, né? E o UFO tirou toda a força, né? Eles vão investigar, de repente o UFO mete uma luz em cima dele. Lembra? Ele bota a cara para fora e quando ele vê, ele está metade da cara queimado. Você viu que ele está metade da cara queimado? Isso é marca física também, considerada uma importante mostra de que ele teve em contato com uma coisa estranha. Então, também é marcas físicas. A gente fala assim, de marcas físicas, tanto no local de pouso como nas pessoas. Tá? O contato foi de segundo grau, porque deixava marca na coisa, né? O famoso chupa-chupa, chupada de ET. Né? Só que eu sei o que aconteceu em Colares. O pessoal de lá, ninguém sabe, a ufologia não sabe. Porque foram os Greys que fizeram a operação lá. Os Greyzinhos. E eu sei por quê, eu vou explicar para vocês. Não é um laser, tá? Era tipo um cone, mas dentro desse cone ia uma esfera, só que ninguém percebia. Não sei se é verdade isso. Pode ser. Eu não analisei o caso ao próximo, mas eu vou explicar para vocês por que o Greys fizeram essa operação lá. Não é à toa, né? Ficaram mais de meses lá, né? E não estava nem aí com a Força Aérea, né? Todo mundo via. Né? E não dava contato para ninguém. Ter contato assim, chegar e conversar? Não. Os Greys não costumam conversar com as pessoas. As raças extraterrestres que são, por exemplo, programadas para descer, falar, conversar com você, amigável, são os humanos bonitos, chamados entre essas pleidianos, né? Que não são pleidianos coisa nenhuma. Tá? Então é mais ou menos por aí. Tá? A gente vai discutir tudo isso, vocês vão entender. Agora, o contato de quarto grau, né? Terceiro, desculpe, 1, 2, 3, que é o nome do filme, é exatamente o chamado contato físico com o ET. Mas, da seguinte maneira, a nave pousa, o ET sai da nave e vem conversar com você. Vem dialogar com você. Tá ok? É o filme final, por isso que ele está dizendo, no final do filme foi isso. A nave pousou, os ETs saíram, nem, né, ficaram lá, distante, né? Não foi nem dar um abraço, tocar umas ideias. Essa é a burrice do Spielberg. O Spielberg não quis se arriscar de fazer um contato humano direto, sabe? Então, eu só cinezinha, assim, aquela bobesta, né? Coisa de mudo e surdo, né? Como se os ETs fossem grandes idiotas, né? Não soubesse falar nossas línguas, que é a coisa mais simples para eles, é falar nossas línguas. Né? Igual o filme, né? Aquele filme A Chegada também. É o filme mais idiota que eu já vi de ET, é aquele lá. É mais idiota possível. E o famoso, então, contato de quarto grau. Que é onde o indivíduo é levado para o interior da espaçonave. E tem duas maneiras, né? O quarto grau a gente vai abrir assim. 1, amigável. E 2, abdução. O que é amigável? Amigável é quando a nave pousa, desce o ET, troca uma ideia com você, fala, né? Pô, paz e amor, e aí, eu vim lá não sei da onde e tal, né? Troca figurinha, troca cartão. Toma meu cartão, aqui precisando, me procure, né? Aquela coisa toda. E ele convida você para dar um rolê na nave. Fala, você está afim de conhecer minha nave por dentro, né? Tal, porque dar um passeio. Vai botar você de volta. Fala, você traz antes da meia-noite. Que mamãe não gosta, papai não deixa. Né? Eu chegar tarde em casa, né, Baiano? Não pode. Né? Então esse é o amigável. E tem aquele contato, que é o famoso caso aqui no Brasil, tanto dos Estados Unidos, né, quanto aqui, mais famoso,
O caso mais famoso dos Estados Unidos é o Barney e Betty Hill, chamada Viagem Interrompida. E aqui no Brasil é o caso de Hermínio e Bianca, que eles eram um casal de testemunho de Jeová. O cara era pastor da igreja Testemunho de Jeová, vindo com um carmanguia, vocês lembram do carmanguia, né? Do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Nessa década de 70, 73, 74, não lembro a data certa. Pega aí para mim a data 73, 74, que eles foram abduzidos. Eles foram abduzidos com carro e tudo para dentro da espaçonave. Você imagina o trauma. O cara com a Bíblia na mão, na cara do ET, o tempo todo. Só você testemunha do diabo, do demônio, isso não existe. A única pessoa que conseguiu, e outra, o ET era bonito, loirão, tal, sabe? O famoso ETzão. Se fosse o Greyzinho, então é o demônio Satanás, já, o cara desmaiava, não ia nem falar. Já ia para o inferno direto. Né? E aí eles tiveram esse contato, a Bianca conseguiu conversar muito com os ETs e tal, né? E depois dessa chamada abdução, né, trouxeram eles de volta com o carro e tudo, eles ficaram mais de 9 meses, toda semana, no programa Flávio Cavalcante, da TV Tupi naquela época. Lembra do Flávio Cavalcante? Um instante maestro, né? Que ele era um maestro, bom pra caramba, né? E ele analisou esse caso. Se vocês entrarem na internet, preto e branco as entrevistas, vocês vão ver, não é nem TV a cores na época. E vocês vão ver o programa Flávio Cavalcante e a entrevista com Hermínio e Bianca, contando o seu caso de abdução. 12 de janeiro de 1976, por volta das 18 horas. 76, então. Do Rio de Janeiro, ele estava indo no sentido Belo Horizonte. Isso é Rio Belo Horizonte. Tá? Então, este é quarto grau. Então, o quarto grau, hoje nós vamos discutir nessa palestra agora esse contato. Pois não. Te convida a passear a mesma função de expressão que eu não tenho. Claro. É a mesma linhagem daquele que abduz? Pode ser também. Por exemplo, no caso da Bianca, ela foi abduzida por esses loiros altos. Porque se fosse para conversar, não tinha nem conversa, né? Na verdade, eles saíram às 6 horas da tarde, mas a abdução mesmo foi por volta de 23h30, pela perto da meia-noite. Perto da meia-noite. É hora de fantasma. É. Eu conheci, por exemplo, eu já assisti palestra da Bianca. Olha, ambos, a Bianca morreu não faz muito tempo, e o marido dela morreu uns 2 anos antes. E eles se separaram depois, ficaram separados. Tá? Mas o lance é o seguinte, eu dou aula num espaço em São Paulo chamado Consciência Cósmica. E o Hermínio também dava alguns cursos nesse mesmo espaço. Né? E sobre projeção astral, ele falava depois. Olha só, a vida dele mudou tanto, a cabeça dele mudou tanto depois do contato, que deixou de ser testemunho de Jeová para ser testemunho de Lalá, né? Desculpa. Ou seja, não, falar as mesmas coisas mais esotéricas, assim, né? Né? Você quer ser testemunho do Lalá? Fala, nem vi a briga, né? Então, nós tivemos muitas abduções. Nós temos o material do seu Wilson para mostrar para vocês aqui, mas aí a gente vai passar para o 5º grau. Né? Entendeu? Aqui em Limeira eu dei um caso de abdução. O meu amigo que andava comigo ficou 3 dias dentro de uma espaçonave. Nós assim, somos assim com os ET. Convida até para tomar café, né? Vamos tomar café. Claro, claro. Tudo tem um motivo. Na década de 70, 60, 70, naquela época que abduziram o Bianca, eles não programavam muito, não. Pediam autorização para os caras, e o primeiro baiano que vinha, eles pegavam. Né? Porque a ideia era causar impacto. Mas eles não podiam abduzir pessoas importantes para a sociedade. Nem cientistas, nem militares. Só pessoas mais humildes, simples, que não eram formadores de opinião, entendeu? Porque interferência direta, seria interferência direta, e a lei não permite isso ainda. Eles estavam simplesmente chamando a atenção, fazendo um pré-contato, entendeu? Preparando a humanidade para essa nova realidade.
Não é bem por aí que vocês têm que entender isso. Então, nos Estados Unidos, nós tivemos um dos casos mais famosos na década de 50. Procura a data para mim. Oi? Chamado o caso Barney e Beth Hill. Ele foi um caso emblemático porque eles já eram um casal interracial. Ele era negro e a mulher dele era branca. Você vê, na década de 50, os americanos sempre foram altamente racistas. Altamente racistas. Tá? Ainda mais naquela época, né, na década de 60, então, que explodiu, né, o movimento racial americano, né, com Malcolm X, né, com aquele outro lá, como é que fala, aquele pastor, Martin Luther King, né, todo aquele conflito que, né, era muito estranho. Você não podia andar no mesmo ônibus que o branco, não podia frequentar banheiros. Tem até aquele caso, né? Estrelas Além do Tempo. Lembra? Você assistiu esse filme? Estrelas Além do... Você sabia que ela está viva até hoje? Sabe quantos anos ela fez? 101 anos. A principal, a matemática, a calculista. Eram 3, mas a principal é hoje ela tem até um prédio na NASA com o nome dela, em homenagem a ela. Certo? Mas ela está viva. E agora, no final do ano, ela fez, não sei se julho do ano passado, fez 101 anos. Apareceu a foto dela, eu vi, mandaram uma mensagem para mim. 19 de setembro de 1961, o caso da Beth. Da Beth, 61? 19 de setembro de 1961. 19 de setembro de 1961. Então, eles fizeram, é chamada A Viagem Interrompida. É muito engraçado, porque eles contam que eles estavam viajando à noite por uma estrada, de repente eles viram uma luz seguindo no céu, e de repente começou uma sonolência dele inexplicável, que ele parou o carro no acostamento. E praticamente dormiu, apagou. Só que quando eles voltam a 150, não sei quantos quilômetros de distância de onde ele tinha parado. E quase que 5 horas da manhã. Numa viagem que eles iam fazer, demorando no máximo 2 horas. Acordou, voltou a dirigir, achou que tinha parado para dar um cochilo, né? Os dois dormiram. E quando eles chegaram em casa, eles perceberam que estava com eles não pararam o cara naquele lugar, eles pararam no carro muito anterior. Eles já estavam depois, eles estavam começando a viagem deles, depois quando ele dormiu, já a cidade deles estava pertinho, onde eles iam. E ficou muito estranho tudo isso, essa história, né? Aí eles perceberam o seguinte, que tinha um amassado na ponta do carro que não tinha. O carro deles era novo, né? E tinha um amassado no carro. E toda vez que ele chegava perto do amassado do carro, o relógio dele parava de funcionar. Qualquer relógio parava de funcionar. Então eles perceberam que tinha um forte campo magnético na ponta do carro, inexplicável. Tudo ali ficou magnetizado, quando estava amassado. E toda essa história de escoador, e nos Estados Unidos que estava no ar, né? Filmes americanos de escoador, eles se encucaram com a história e avisaram a Força Aérea. E quem? O projeto Blue Book caiu de pau em cima. E o Hynek, que foi os especialistas para estudar o caso da Barney e Beth Hill. Inclusive, depois o Hynek escreve um livro, né, sobre ufologia, e ele analisa o caso da Barney nesse livro dele, 100%, e mostra toda a história. Aí a Força Aérea faz o que com eles? Hipnose regressiva. Pega especialistas, separa os dois, hipnotiza um e hipnotiza outro. Ambos contam a mesma história. Abduzido por quem? Por Greyzinhos. Os Greyzinhos, eles têm uma capacidade de apagar a sua memória, igual aquela do filme lá, né? O MIB, Homens de Preto. Dá um flash, não lembro de nada.
Ou seja, presta bem atenção, que interessante essa percepção. Se você tem a capacidade, exatamente aquele trecho de memória que você quer, que ele não se lembre, por que você não tem a capacidade de colocar informações? Vocês entenderam? Quem tira também pode pôr. Então fica com essa história na cabeça que isso vai servir para a gente. Então a casuística ufológica, ela mostra que 100%, né, de muitos abduzidos pelos Greys não se lembram de absolutamente do contato ou lembram de alguma coisinha de nada, para ficar aquele vestígio para ser investigado depois. Tá? Já os contatados pelos altos doidos, aqueles mais, né, humanos igual a nós, nunca são apagadas a memória deles. Mostrando que a Operação Grey tem um objetivo e a Operação de Contato Mais Aberto tem outro objetivo. Tá? Então, esse caso ficou tão famoso nos Estados Unidos que eles escreveram um livro chamado A Viagem Interrompida. Em um mês foi o livro mais vendido nos Estados Unidos. Se tornou um best-seller, né? E tem um detalhe que eu quero que vocês entendam. Os americanos, eles são especialistas em fazer fraude e ganhar dinheiro com fraude. Porque, você sabe o que é um best-seller nos Estados Unidos? Best-seller nos Estados Unidos é 1 milhão de cópias. Não é que nem nós, é que você vender 10 mil livros, você demora 20 anos da sua vida. E eu vou explicar para vocês como é que funciona. Aqui no Brasil, se eu pegar uma editora para editar um livro meu, 10% do preço de capa é do autor. Vamos supor que o livro seja vendido a R$50. Então, cada livro vendido, R$5 é para o autor. Alright? Vamos supor que foi assim nos Estados Unidos. O cara vende 1 milhão de cópias em praticamente 6 meses. Eu tenho 5 milhões de dólares na minha conta. Não é um bom negócio. Vocês se lembram que tem um filho das putas, um americano? O que eles fizeram? Eles fizeram toda uma montagem da autópsia do ET. Lembra? Da autópsia do ET. Na Área 51, aquela coisa toda. Fizeram tudo que era do Rosa, o incidente em Rosa. Tudo falsificado. Produziram em preto e branco. Os produtores ficaram bilionários. Você sabe quanto que a Rede Globo pagou para passar no Fantástico? O vídeo? $250 mil. Foi. Agora imagine cada canal de televisão do mundo pagando $250 mil para exibir o filme. Que tudo era vendido, hein? Nada, americano não faz isso para não ganhar dinheiro. Ou seja, os caras, os direitos autorais ficou milionário. Então é negócio, né? Você faz um puta investimento, mas você tem o ré. Então, para contar mentira nos Estados Unidos dá lucro. Inventar história mística dá um lucro tremendo. Igual Harry Potter, né? Uma bosta, né? Mas vende pra cacete. A mulher ficou bilionária, a mulher que escreveu essa história. Só de livro. O Brasil ela vendeu 300 mil livros, né? Não, e agora foi desmentido, né? Ou seja, já vendeu, foi desmentido. É claro, depois que vendeu, né? Depois que vendeu, meu filho. Por quê? Por que ela pagou 250 mil? Porque dá Ibope. Todo mundo estava esperando essa porra de autópsia no Fantástico, o Brasil inteiro olhando, né? Milhões de habitantes, né? Isso aí dá dinheiro em termos de propaganda. Audiência. E numa época que não tinha internet, né? Então, senão já saía tudo na internet e ninguém ia ver o negócio, né? Mas hoje em dia, lá naquela época, era um puta negócio. Né? Então, a Lua, sim. O problema da Lua foi muito interessante, né? Só deu Ibope o primeiro pouso da Lua. O segundo, o primeiro, acho que mais de 4 bilhões de pessoas ao redor do planeta assistiram, ao vivo, o pouso do homem na Lua.
A segunda viagem para a Lua, não tinha um quarto disso assistindo. O terceiro, a televisão nem passou. A televisão nem transmitia mais. Vê como a mídia é filha da puta, né? Tem mais interesse. Achar o que lá? Só se tivesse um ET lá, tocando ideia, aí explodiu o planeta. Mas, os astronautas estavam em órbita da Terra, faziam transmissão, achando que estava falando para o planeta, na televisão, ninguém tinha transmitido. Os caras da Apolo. Agora, Apolo 13, aí explodiu. Por que explodiu a audiência? Porque deu zebra. Porque deu pau. Eles poderiam morrer no espaço. Então ficou aquele puta bom, né? Aí a NASA fez aquele show, né? Aí todas as televisões do mundo acompanhando a viagem dos caras vão morrer no espaço. Aí deu ibope. O ser humano é filha da puta, né? Porra, como o ser humano é filha da puta em muitos casos, né? Ganha dinheiro com a miséria dos outros, com o sofrimento, com a angústia. Né? A hora que está tudo bem, ninguém quer saber de coisa boa. Ninguém quer saber de coisa boa. Só quer saber de televisão, só dá desastre. Você liga a televisão, 100% só fala em política e economia. Política e economia. Espiritualidade está morta no planeta, né? Está totalmente morta, não tem espaço nenhum na mídia. É só você ver quantas vezes Chico Xavier apareceu na televisão. Conta no dedo. Agora, quantas vezes esse político filha da puta toma conta da mídia? 24 horas por dia falando, apresentando, sei lá, sabe? Que não presta, abre a boca e só fala merda. Né? Então, por isso que o planeta está desse jeito, né? Quem planta, colhe, né? Você planta 90% da mídia, planta merda, você vai colher merda. Né? Vai colher conflito, vai colher guerra, vai colher morte, vai colher. Porque é o que você está plantando? Você está plantando ódio, está plantando a irreverência, está plantando toda uma imposição de força. Vai ter revide. O mundo sempre foi assim. A guerra vem da onde? A guerra vem dos conflitos ideológicos. Você vê como é que é, né? Revolução Francesa. Queda da Bastilha, vamos libertar os presos políticos, vamos tirar no poder, vamos tirar os imperadores do poder, guilhotina, corta a cabeça de todo mundo. Quem que eles colocaram no poder depois? Napoleão Bonaparte. Interessante o égalité, liberté, fraternité, né? E todo mundo tomando cuzê. Né? O ser humano é um bosta, porque ele não tem quem pôr no poder. Ele tem a merda de novo, todo mundo disputando o poder. É igual a política no Brasil, de pai para filho desde 1900 não sei quanto. Lá no Nordeste é a mesma coisa. Eles são os donos do Estado. Ninguém se elege, só eles. Filho, irmão, tio, cunhado, tal, mesmo partido. Ninguém entra, aquela máfia ali que toma conta da política. Não tem quem você votar, né? Não tem um cara novo. Porque o Brasil não pode ter independente, entendeu? Não pode ter um político independente. Se eu quiser falar, eu quero me candidatar a presidente. Não, você tem que ter um partido. E o partido é a máfia, né? O partido é que vai escolher quem que ele vai colocar lá, né? Já nos Estados Unidos pode, né? Nos Estados Unidos qualquer um pode se candidatar, sabia? Não precisa ser de partido nenhum. Você pode fazer uma candidatura independente. O cara que é milionário, o padre da nação, ele é evangélico. Ele é marqueteiro, né? Então ele é muito famoso por causa do marketing. Que ele estava tudo pronto, aí faltava poucos dias, cortaram a candidatura dele e ele se candidatou a presidente. Aqui no Brasil? Não, mas aqui no Brasil é diferente. Você só pode se candidatar através de partido. E o partido faz aquela convenção, né? Então, na convenção, cara, é só política de velho, né? Você não vê todos os conchavos que tem aí, né? Eu sou contra você, falo merda de você, mas amanhã nós estamos juntinhos na mão ali, se beijando, se amando. É uma hipocrisia total. É isso aí, porque a política não trabalha na transformação do ser. Ela quer transformar a sociedade sem mudar o ser. Por isso que o comunismo não deu certo no mundo. Você impõe, mas não muda as pessoas. Não adianta nada. Vai ter sempre alguém contrário às suas ideias que vai brigar e vai para a guerra com você. Né? Então é isso. Então, pois não. As opções, elas têm uma finalidade de pesquisa ou por
Você veja bem, vamos partir do princípio que os ETs, aquilo que eu falo para vocês, são espíritos, certo? Então o ET, ele entra aqui agora, presta atenção, ele entra aqui agora, analisa todos vocês, sabe tudo sobre vocês, porque eles estão no controle. Eu pergunto, por que eles precisam abduzir você? Só que o americano não sabe disso. Imagine eu sentado, imagine a cena. Já assistiram aquele Alienígenas do passado? Né? Que tem aquele grego, Tsoukalos, tem aqueles outros. Imagine eles vindo aqui, sentando comigo numa mesa redonda, com toda a cabeça que eles têm, e os gurizinhos do lado ali, sentados olhando eles assim, dando risada, paz e amor, tal. Eles não têm a mínima noção, os ET estão do lado dele ali, eles acham que os ET estão não sei aonde. Você está entendendo? Olha, o próprio Heineken, esse papa da ufologia americana, presta atenção, Congresso Internacional em Brasília, 82. Ele lá na mesa, lá na abertura, todo mundo, os materialistas, tal, na abertura. O palco estava cheio de ET. ET de 2,5 metros de altura, reptiliano do ligado, greyzinhos andando para outro quanto é lado, e o povo discutindo se tem disco voador, se não tem ET. Essa é a visão do médium, a minha visão de mundo. Eu não consigo comparar, porque os ETs não querem fazer fenômenos para provar que eles estão ali. Porque eles estão invisíveis. Então, para mim, o meu mundo é completamente diferente na ufologia. Você está me entendendo? Esse é o ponto de vista clássico da coisa. Quando a gente estiver falando sobre o contato de 5º grau, eu vou contar uma história interessante de um debate que eu fui convidado com cientistas. Né? E a minha posição diante dos cientistas. Do quê? Da ignorância de quem? Do ser humano? Eles dão risada, né? Eles dão risada. Mas eles sabem, eles são inteligentes, eles sabem que nós estamos num processo kármico. Nós estamos nas trevas. Ele respeita isso. Eles não desdenham o ser humano de jeito nenhum. Inclusive, tem quando eu tive o primeiro contato com uma de 2,5 metros de altura, tá? Você precisa ver o respeito dessa mulher comigo. Você acredita que essa mulher, desde o primeiro dia que ela entrou em contato, ela me chama de professor? Eu falava, uma hora eu cheguei para ela e falei assim, mas diante de você, por que você me chama de professor? Diante de você eu não sou nada. Né? Ela fala assim para mim, não, nós te respeitamos pelaquilo que você é diante do seu povo. Você é um professor para o seu povo. Então, para nós, você vai ser tratado como um professor. Sabe? Eles têm um respeito, um carinho pela gente, assim, eles têm um amor pela gente. Né? Os greyzinhos, então, parece que nós somos os pets deles. De tanto amor que eles têm. Você sabe como a gente tem amor nos nossos pets? Eles são assim, cara. Você vai lá, você pega o seu cachorrinho, você tem uma pulguinha, você mexe, tá ali. Eles chegam aqui, a primeira coisa, eles olham, se eles veem alguma coisa em mim, se eles já vêm, já pega, já limpa a aura, sabe, já tira. Cara, estou falando para vocês, não têm noção como eles são. Amorosos, carinhosos. Eles não conseguem, se eles chegam aqui, ele começa a olhar para vocês, se ele vê alguma coisa errada, ele já vai lá. Ele já pega a ferramentinha dele, começa a mexer. Não precisa pedir, não precisa pedir, eles veem e já vai fuçar o cara. Eu dou risada, né? Porque eu falo, pô, você não está sentindo nada, estou sentindo uma coceira aqui nas costas. E ele lá parafusando, sei lá, umas ferramentas dele. É sério, estou falando sério. Agora, como é que eu vou debater isso diante de cego de nascença, cara? Não tem condição. Então, por isso que eu falo. Qual o conceito da abdução, então? Né? Os contatos de 4º grau de Colares. Vamos lá, vocês que são de lá, passaram por toda essa situação. Você sabe que a médica de lá que cuidou dos casos, ela sempre ia para o congresso aqui da UFO. Sabe? Mas só que coitada, ela é um zero à esquerda também, né? Não entende bosta nenhuma de ufologia. Não abre a boca, só fala bobagem. Né? Com todo o respeito que eu tenho por ela, sabe? Mas a ufologia brasileira tem um lado totalmente ignorante dessa espiritualidade, dessa coisa. Né?
Claro, vamos falar isso para você que é muito interessante o caso. De repente aconteceu o seguinte, em Colares, a região é muito quente, né? A região é muito calor, muito quente. Então, as pessoas dormem em rede, tudo aberto, no ar livre, certo? As casas lá, né, só por causa da chuva, que chove muito, né? Mas é muito quente. Então, de uma hora para outra, começou a aparecer umas bolas de luz, umas naves grandes, era coisa de 30 metros de diâmetro. E aí, essas pessoas estavam dormindo na rede e vinha um raio de luz muito pontual e pegava a coxa, pescoço, costa, onde dava, eles pegavam. Certo? Presta atenção. E deixava umas marcas. E isso começou a virar febre. Começou a aparecer muita gente foi atacada. E tinha algumas pessoas que estavam uma febre. Depois disso, elas ficavam meio esquisitas. Então ela ia na médica, uma única médica que tinha lá. Então a médica fazia exame de sangue. E quando ela fazia exame de sangue, dava anemia. Né? Dava uma anemia grossa, feia nas pessoas, né? Isso foi popularmente conhecido como o fenômeno chupa-chupa, como se chupasse o sangue da pessoa. Né? Mas, veja bem, eles não sugavam o sangue das pessoas. E eles fizeram isso em muita gente. Então, as pessoas morriam de medo. Começou depois de um tempo, aquela coisa do chupa-chupa, vai pegar você, chupa-chupa. E todo mundo dormia escondido, cuidado, tá? Porque não quer mais se expor, né? Estava no medo desgraçado. E aí, o pessoal da cidade, as pessoas mais da autoridade da cidade, prefeito, comunicou à Força Aérea Brasileira sobre o fato. E a Força Aérea mandou uma equipe, né, de profissionais para fazer pesquisa no local, inclusive comandada pelo coronel Urangê, né? E eles ficaram mais de 30 dias, levaram equipamento, máquina fotográfica, tudo, filmadora, e chegaram, a nave aparecer 30 metros de distância dessa equipe da Força Aérea. Eles filmaram tudo. E depois veja bem, antes de acabar o fenômeno, passassem uns 20 e poucos dias que eles estavam lá, recebeu uma ordem do Comando de Brasília para retirar tudo e voltar e largar tudo como está, não fazer mais nada. Olha só, aí eles voltaram com toda coisa, tal, não quiseram avançar. Estavam progredindo no contato, os ET já estavam chegando perto deles, né? Não, a Força Aérea, não, para com isso, volta para casa, larga tudo aí, tal. E o fenômeno continuou, 30 e poucos dias depois, sumiu, acabou, e nunca mais se vê falar no assunto. Nunca mais voltou absolutamente nada nesse fenômeno. 1977 foi 4 meses, de setembro a dezembro. Então, 4 meses de exposição. O Exército foi em outubro que eles começaram. Você está entendendo? Exército não foi, a Força Aérea. Força Aérea, foi de outubro a novembro. Ficaram 2 meses, né? Não, 30 dias só. 30 dias só, depois eles foram chamados de volta. E o que aconteceu? A revista UFO caiu de pau. Aí, quando chegou uma época, não lembro a época, o coronel Urangê, já aposentado da Força Aérea, chama a Rede Globo e chama a revista UFO, principal meio de comunicação aqui do Brasil, na área da ufologia, e conta toda a história. Abre o jogo para as câmeras do Fantástico. E pro Gevaerd entrevistando o pessoal da revista UFO ali, tudo junto. Uma semana depois ele se suicida. Uma semana depois ele se suicida. Por outros motivos, são pessoais que não tinham nada a ver. Eu acho que ele já tinha planejado se suicidar por questões pessoais, por questão, às vezes, de familiar, esposa, a gente não tem direito, tá? Ele resolve, então, abrir o jogo e depois se suicidar. Fala, quem vai me encher o saco depois eu estou morto, né? Entendeu? Então, agora, e esse caso ficou desse jeito. Ninguém da ufologia convencional soube exatamente o que os ETs estavam fazendo lá. Porque ninguém entrou em contato com os caras. E a operação era Grey. Toda a operação Grey. E os Greys não dão contato para ninguém. Eu acho que eu sou um dos únicos contatados Grey no mundo.
Você pode procurar no Brasil, todo mundo morre de medo dos Greys. Sabe, eu sou o único cara no mundo que fala bem dos Greys. Que os Greys são esses caras de sorrateiro, não quer papo, abduz, faz exame, faz, né, o diabo a quatro, não dá muita atenção, não conversa muito. Eu não, eu já fui preparado para contratar os Greys. E a primeira raça que eu contratei foi o Grey. Essa foi minha grande alegria. Eu convivo há quase 50 anos com eles. Eu convivo. Não é uma coisa de abduzir um dia e depois nunca mais vi. Passou só um trauma, né? Só uma perturbação. Que abduzido não é autoridade para falar de ET. Porque o abduzido, o cara abduz ele, leva, traz de volta e depois nunca mais tem contato. Nunca mais. O cara nem sabe o que aconteceu, sabe? Perturba-se, fica confuso. Só depois se ele for estudando, trabalhando, tal, certo? Para ele, o casal Testemunho de Jeová, os dois viraram esotérico depois. Cresceram pra caramba em termos de consciência. Então, no fundo, os contatos foram bons. Né? Então, claro que eu vou depois consultar meus amigos Greyzinhos, o que vocês fizeram lá? Perguntei, são vocês? Não, fomos nós que fizemos. Mas por que isso? Então, veja lá, presta atenção. Agora que venha a verdadeira história que está oculta. Que praticamente... Pois não. Modelo. Eles têm um monte de modelo de naves. Um monte de modelo, porque eles operam junto, tá? Lá em cima se chama federação. Então, centenas de raças extraterrestres operam junto dentro de uma mesma nave. Certo? É igual o Star Trek, né? Tem um monte de ET, né? Misturando lá dentro da espaçonave, porque é uma confederação. Então, eles não estão em guerra entre eles, pô, não estão, lá eles trabalham juntos. Então, se você entra numa nave, tem Grey, tem grande, isso, reptiliano, tem de tudo lá dentro. É um show, né? É um show de raças diferentes, é muito engraçado. Né? Então, aconteceu o seguinte, os Greys, assim, eles detectaram, naquela região da Amazônia, a manifestação de um vírus altamente mortal para a sociedade humana. O ser humano não ia saber trabalhar com esse vírus. Você vê, a Covid já não soube trabalhar, já deu essa merda desgraçada. E, não sei se você sabe, existe muito uma classe de vírus na floresta chamado Hanta. Os Hantavírus. Você que é da área médica, né? Sabe o que eu estou falando. E esses vírus são muito mortais. 3 dias hemorrágica, dá aquela hemorragia, igual o Ebola na África. Só que esse vírus era aéreo, ia se transmitir violentamente e não ia ter controle. E como o pessoal está no controle operacional da Terra, eles não podiam permitir isso. Então o que eles fizeram? Detectaram, foram lá, analisaram, rastrearam fora do corpo todo mundo que tinha aquele vírus que ia ser emergente, que eles iam pegar anemia e morrer, anemia e morria. Por isso que eles eram anêmicos. Então o que eles fizeram? Eles tiraram o sangue das pessoas, fizeram a vacina e injetaram a cura em todo mundo. Feito isso, foram embora. Tá? Isolaram o vírus, acabaram com o vírus, né? E resolveram o problema. O vírus ele é causador de febre, pneumonia hemorrágicas, epidêmicas acompanhado de insuficiência renal. Um vírus contraído geralmente por fezes e roedores. De rato, né? E o Brasil o Brasil tem uma leva dessas aí. E eles são vírus emergentes de floresta que nunca foram tocadas. Tá? Às vezes você entra em zonas da mata, na Amazônia, que ninguém entrou naquela merda lá. Então as pessoas começam a avançar e traz esse vírus emergente. O Ebola foi assim, né? Tem uma classe, né, que é uma discussão que foi feita, né, saiu até vídeo, documentário e tudo. Que o HIV foi resultado da vacina da poliomielite. Vocês sabiam disso, né? Ou não? Deixa eu explicar para vocês. Aonde apareceu o HIV pela primeira vez? No Congo, na África, numa tribo específica. Eu vou explicar para vocês. Os americanos, quando foram fazer uma vacina contra a poliomielite, eles cultivavam o vírus em rim de macaco. Então eles pegam o macaco na floresta,
Matavam, tiravam o rim, tinha um substrato que eles cultivavam o vírus da polio, para depois você atenuar e fazer a vacina e injetar nas pessoas. Só que esses macacos estavam contaminados com HIV. Então, é um vírus que nunca tinha vindo do macaco, porque o HIV é provado que ele veio do macaco, certo? Como passou para o ser humano, ninguém sabia. E eles passaram a pesquisar e descobriram que passou para o ser humano a partir da vacina, que o primeiro teste da vacina foi na África, no Congo, no mesmo lugar. Certo. Agora, depois que eles começaram a perceber, e não falaram para ninguém, essa indústria farmacêutica, você sabe, não fala para ninguém. Tal. Aí veio o Sabin, esse não é do Sabin. Aí o Sabin começou a cultivar em ovo de galinha, tá? Em feto, né? Aí não teve esse problema, né? Então o Sabin não é, mas o anterior, o que fez aquela vacina no rim de macaco, as pessoas acusaram ele, foram para cima, inclusive exigindo milhões de dólares de recompensa. Só que aí veio uma turma dizendo que não, tal, mas a dúvida pairou no ar até hoje sobre essa questão. Vocês estão me entendendo? É complicado, né? Complicado. Então, é aquela velha história, como é que surgiu o coronavírus? Né? Dizem que veio do morcego, né? Alguém comeu morcego na China, né? Saber como esse morcego foi comido. Né? Morcegando, velho. E essa coisa toda, né? Bom, mas essa é a ação de Colares. Você vê, não é uma explicação inteligente? Interessante? Não, parece que uma única pessoa morreu, uma única. Mas ninguém consegue provar que foi a culpa do ET. O ET é o culpado da morte do cara. Né? E outra, né? Você sabe que naquela época no Brasil era muito difícil. Você não tem um CDC igual tem nos Estados Unidos, né? Você pega uma doença emergente, vai lá, os caras descobrem o vírus rapidinho, né? Tem vários casos nos Estados Unidos de vírus mortais que não tem controle. Se perde o controle. Teve um caso muito interessante, isso é verdade. Teve uma ilha, não vou lembrar agora onde, que as pessoas começaram a adquirir um vírus, tipo Hanta, morria em 4, 5 dias. Pegava 4, 5 dias, estava morto. Hemorragia pelo corpo inteiro, tal, paralisia de rim, aquela coisa toda. E veio o CDC. Isolou a ilha, fechou tudo, tal, vamos investigar. Acharam o vírus. Esse é o filho da puta. Tem remédio? Não. Inclusive, o chefe do CDC, que foi lá, pegou a doença. E não tinha cura. A sorte dele, que o índice de mortalidade era assim de 99%. Pegou, morreu, mas 1%. Eles pegaram o cara, meteram no avião e levaram o maior centro cirúrgico nos Estados Unidos e conseguiram salvar o cara. O cara se salvou, mas a maior parte morria. E não sabia o que fazer. O que nós vamos fazer com essa merda? Transmitida por roedores, urina de rato, fezes de rato. Aí, cara, 2, 3 meses nego na ilha pesquisando, tentando resolver o problema, e os casos só aumentando. Um cidadão, um cientista, fala, porra, cadê os gatos dessa ilha? Eles não viram nenhum gato. Mas como não tem gato? Não, por que não tem gato? Os caras andaram jogando os pesticidas na lavoura aqui, e os gatos foram envenenados e morreram todos. Resultado, a população de rato. Sabe qual foi a solução mais inteligente do CDC? Trouxe 300 gatos do continente e soltou na ilha. 1 mês depois não tinha mais doença. Acabou a doença. Sem gastar milhões de dólares para a produção de uma vacina. Que não tem vacina. Tem vírus que não adianta, você não vai vacinar nunca. Até hoje não acharam vacina para AIDS. Isso é só remédio que controla, tal, mas uma vacina definitiva, nevermore. Vírus é complicado, cara. O vírus é uma inteligência artificial. O vírus ele é uma inteligência artificial. Ele foi programado para fazer o que ele vai fazer.
Se ele encontra uma barreira, que é uma vacina, por exemplo, ele muda. Ele fala, eu vou atacar de outro jeito. Ele é uma inteligência artificial, ele sabe como dobrar essas vacinas. Por que vocês acham que é mutação? Agora é Ômicron, agora é alfa não sei o quê, agora é puta que pariu, né? Porque você está trabalhando com uma inteligência primitiva, e eles são inteligentes, eles têm que achar um buraco para atacar a célula. Se fecha aqui, ele vai do outro lado lá. Ele desenvolve uma outra técnica para invadir a célula. É um bicho filha da puta isso. E quem que é culpado são os caras aí, é kármico. Porque se tiver, dá para produzir um corpo totalmente, 100% que não fica doente. Mas como o nosso corpo é kármico, então o nosso sistema imunológico foi atenuado. Mas dá para produzir um sistema imunológico perfeito, que você não fica doente nunca. Tá? E lá em Agartha é assim, os corpos duram 2, 3, 4 mil anos, se quiser. E não envelhece, tem mais essa. E se você fizer um corte, 10 segundos depois fechou. Pode sofrer um acidente, você pode sofrer igual o Highlander, você viu? Sai, quebra tudo, 10 minutos está pronto, você sai correndo. Porque esse corpo é uma máquina que se autoconserta. Ele tem um sistema de autoconserto, né? Por isso que você faz um corte, o cirurgião pode até cortar, né? Vai ter que esperar o organismo se recuperar sozinho, né? Aí a célula vai reproduzindo, gruda e tal. Mas por que a gente não pode fazer essa célula se reproduzir em 5 minutos? Né? A gente não sabe fazer isso ainda mais que os ETs e os espíritos sabem, sabe? Você vê, o Dr. Fritz cortava o cara, assim, ó, abria. E mandava o médico meter a mão dentro, para ver se ele cortou ou não cortou. Enfia a mão aí, seu filho da puta, vê se eu cortei ou não cortei. Porque os médicos iam lá estudar ele, certo? E depois, sabe como ele fechava esse corte? Ele fazia assim, ó, como se fosse um zíper. Ele fazia assim, com os 2 dedos, fazia assim, ó. Sumia, não existia mais corte. Nem cicatriz tinha. Eu tenho uma amiga que mora em Campinas agora, ela chama Dona Leida. Ela é a única viva até hoje que trabalhou ao lado do Zé Rigó. A única. Ela era assistente mesmo, de instrumentar o Zé Rigó e ficar ali. Ela conta uma história. Aí você vai ver que tem que ter tecnologia extraterrestre. Tem que ter uma tecnologia para fazer isso. Senão não faz. Porque o Zé Rigó, ele veio... O Divaldo e o Chico Xavier, eles vieram para afrontar a Igreja Católica. Esse era o objetivo do Espiritismo. Já o Zé Rigó não veio para afrontar a Igreja, ele veio para afrontar a ciência. Porque a ciência é a grande inquisidora do século XX que atrapalha a evolução espiritual. Porque a ciência é materialista, ela não acredita em nada, não apoia em nada a espiritualidade de jeito nenhum. E na década de 60, 70, onde esses médiuns estavam no auge, toda a mídia era marxista. Toda a mídia era ateia. Todo repórter ia lá para foder a vida do Chico ou para foder a vida do Zé Rigó. Nunca para apoiar, nunca para dar um up. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Revista Manchete, Fatos e Fotos, aquela época era assim. Sabe, eles iam lá para ferrar mesmo, né? Inclusive tem casos interessantíssimos sobre isso, sobre repórteres enchendo o saco lá. Médicos iam lá para pegar charlatanice para processar ele no Conselho Regional de Medicina. Vocês assistiram o filme, né? Agora do Zé Rigó da Coisa, que saiu, do Predestinado. Tem uma cena lá que um médico vai lá, né? O Dr. Fritz está operando, o Dr. Zé era bruto, né? Só que tem um erro, esse filme tem um erro muito grave. O Dr. Fritz não falava português corretamente, ele falava tudo errado, tudo com sotaque alemão. E nesse personagem ele não colocou o Dr. Fritz falando com sotaque alemão. Você vê que ele está incorporado, né? Você vê aquela hora que ele está operando lá, ele percebe que tem um médico lá que veio encher o saco. Ele sai assim, cadê o médico que está aqui? Cadê o médico que veio aqui para mostrar que eu sou um charlatão? Vem aqui que eu quero, vem aqui na minha frente que eu vou mostrar para vocês. E o cara foi sangue fininho. Não quis atender, ir lá, né? Ah, é você, né, seu desgraçado? O que você veio fazer aqui? Você quer provar o quê? E foi sangue fininho. Ele falou, e outra coisa, hein? Você está com câncer de esôfago. Você está com câncer no esôfago. Pô, médico.
Você veio me encher o saco aqui, você está com câncer no esôfago. O médico saiu de tortinho, fininho. Você vai ver que no final do filme, no final, esse médico está na fila lá para ser atendido pelo Dr. Fritz. Se fuder. Mas presta atenção na cena, se não, isso não tem essa coisa de ter. Porque eu teria que ser consultor desse filme. Esses filmes os caras fazem, acaba o filme, ninguém fica tudo na mesma, ninguém sabe o que acontece. Nós temos que mostrar no filme o aparato ao lado. Aquele aparato invisível trabalhando, tá? Tecnologia que vocês nunca viram na vida. Então presta atenção nessa cena. Se não é coisa de filme avançado. Dr. Fritz atendeu uma pessoa, o senhor. Isso está no livro da Dona Lida. Ele escreveu esse livro, ela deu palestra 2 vezes aqui já. E o Dr. Fritz falou, cadê a sua esposa? Sua esposa não veio com você? Eu falo, veio sim, está comigo, mas está lá fora, mas é só eu que fui atendido, ela não vai ser atendida, né? Só eu que estou precisando. Eles eram do Recife, era um casal do Recife. Não, chama sua esposa para mim que Jesus tem um presente para dar para ela. Veja só, Jesus tem um presente para dar para ela. A mulher vem e fala, a senhora acredita em Jesus? A senhora tem fé em Jesus? Ah, claro, mesmo, doutor, claro que eu tenho muito. Então, você vai ganhar um presente de Jesus hoje. A senhora vai ser mãe. Ela coça a cabeça, fala, olha, doutor, acho que deve ter alguma coisa errada nisso daí. Deve ter algum problema. Mas por que, minha senhora? Que problema? Faz mais ou menos 1 ano, doutor, eu tive um problema no meu útero. E o meu útero foi totalmente retirado. Né, numa cirurgia, eu não posso ser mãe. Doutor Fritz, se você acha que isso é problema para Jesus, minha filha, você acha que isso é problema para Jesus? Deita aqui na maca. Deitou a mulher na maca lá, puxou, pegou a faca, abriu ela, a barriga inteira dela. Inexplicavelmente, numa mesinha ao lado, materializa um útero. Materializou igual a Enterprise lá. Ele pega o útero, do jeito estúpido que ele é, enfia na barriga da mulher, vai enfiando. Né? Você imagina um útero, cara. O buraco que não tem que fazer, quantas ligações nervosas e sanguíneas não tem que ser feita, né? Para aquela merda funcionar. E ele faz isso em 5, 10 minutos no máximo, enfia lá, tá aí, o corte. E fala assim para ela, ó, daqui 1 ano você volta que eu quero ver essa criança. Passou-se 1 ano, essa mulher volta com a criança no colo. Não teve. Mas tem o cara que morreu, lembra? O filme é mal feito. Muito mal feito o filme. Vocês não entendem. Você viu que chega uma hora, tem um cara lá meio sentado na cadeira assim, que ele chega, acorda aí, tal, dá um tapa na cara do cara até, não é? Do velho? A história não é bem assim. A história é a seguinte. A Dona Lida conta essa história. O Dr. Fritz, ele, ao meio-dia ele parava de atender, ia para o almoço e voltava 2 horas da tarde. Então ele ficava 2 horas para o almoço. E aquela puta fila ficava esperando ele, né? Um belo dia, ele saiu para o almoço e continuou aquele monte de gente esperando. E tinha um velhinho, de mais ou menos 70 e poucos anos ali, quase 80. Pum! Caiu desmaiado. E vai lá, olha, o cara não respira, não está respirando. O velho morreu, cara. Morreu na fila. Você imagina se cai na mídia isso. Naquela época. Morre o cidadão na mão do Dr. Fritz, no centro espírita. Tá? Puta zebra, já era tudo processado por 1 milhão de coisas, né? E procura o Dr. Fritz, não acha o Dr. Fritz. Ninguém não tinha celular naquela época, né? A Dona Leida, ela saiu correndo, porque a 2 quarteirões ali tinha um médico. Ela foi atrás do médico. E trouxe o médico correndo para acudir o cara. Médico mesmo. O cara veio cabalista, puta, não tem nada o que fazer, o cara morreu. Está morto. Puta desespero, aquela desespero. E agora o que eu vou fazer? O médico já não tem mais jeito, o médico foi embora, não tem o que fazer, está morto. Parou o coração, parou tudo, está morto, cara. E a família estava junto com o cara, ali com o velhinho, né? Pô, morreu, ai meu Deus.
Estava deitado no chão, velhinho, estava no chão. Nesse inteirinho chega o Zé Arigó. Mas o que aconteceu? O que houve aqui? Não, o Zé Arigó, não, o cara morreu aqui, o que nós vamos fazer? Mas como morreu? Não, morreu aqui. Então deixa eu chamar o Dr. Fritz. O Dr. Fritz se incorpora. O Dr. Fritz, que é jeito bruto, começa a chutar o cara. Ô, seu bosta, chutar, vai tapa na cara, o que vocês viram no filme, começa a chutar. Ô, levanta, aqui não é lugar de morrer, vai morrer na sua casa, aqui não é lugar de morrer, vai morrer aqui no meu lugar, no meu centro espírita, vai morrer. E o cara começa a voltar. Ele começa a voltar, se levanta, a familiar pega, leva ele embora. Vai morrer na sua casa, que não vai morrer. Assim. Estúpido pra caralho. Ou seja, não tinha que consertar o velho, ia morrer mesmo, entendeu? Eu estava no bico do corvo, né? Mas não podia morrer ali, vai atrapalhar meu trabalho, vai, né? Igual uma vez, teve uma história, presta atenção, essa foi muito engraçada. Os meus alunos aqui ficaram até assustados, né? Tem o nosso círculo de luz da pirâmide, né? Certo? Então chega uma senhora, tudo normal, certo? De repente a gente sentava tudo ali em volta às cadeiras, certo? Para esperar entrar no círculo de luz. E essa mulher começou a dar um tremelique no meio das plantas. Cara, essa mulher, para botar essa mulher, 5 negros carregando ela, para colocar ela na pirâmide, para colocar ela no círculo de luz. Eu ficava, não conseguia entrar. E não andava, as pernas paralisadas, tudo paralisado, certo? E aquele tempo. E colocamos ela na roda. Né? E a velhinha ficou lá. Aí, quando terminou na hora dela sair da roda, os caras vieram até com a cadeira de roda, que tem a cadeira de roda, ela falou, a cadeira, falou, peraí, eu já falei, pode parar, leva essa cadeira de roda de volta aqui. Porra, a mulher chega boa, sai ruim, vai depredar com o nosso trabalho, né? O que essa mulher vai falar lá fora? Câmara de cura saiu pior? Eu falei, não, pode, cara, só que eu estou falando isso porque os espíritos estão me orientando. Eu falo, não, essa mulher vai sair andando aqui, que é essa mania, essa frescura toda, deixa com nós. E eu falei, não, pode tirar essa cadeira de rodas, ela vai sair andando aqui. E eu fui lá, ó, levanta, faz favor, vamos levantar. E levantou e saiu andando. É igual o Lázaro, levanta e anda. Foi o Pedro. Muito interessante essa história, né? Aí ela saiu andando normal, ficou boa, depois ficou boa, né? E uma outra entrou, ela, né, uma vez, e não saía, lembra? Acabou o círculo, todo mundo chamando, ela nada, não saía, apagou. Aí o cara, o que ele faz? Ele fala, larga ela aí, deixa umas 3 rodando, ela sai daí. Aí, era só ela ficou na cadeira, né? Porque o pessoal a gente troca, né? Fica trocando a turma que vai entrando. Fala, larga aí. Na 3ª rodada ela acordou, onde eu estou? Que planeta que eu estou, né? Sabendo onde estava. Mas não é japonesa, é Kemi Atami ela chama. Mas acho que ela é mestiça japonesa, assim. Gente boa pra caramba, menina, mas entrou num parafuso que viajou longe. Sabe? As coisas assim, muito legal. Você conta do Zé Arigó? É interessante, conta aquela do médico e do policial. Tem a do médico e a do bandido que chegou para matar ele. Mas tem a do médico também, do jornalista. Não, a do jornalista foi a melhor. Então, 2 jornalistas combinaram para provar que ele era uma fraude. Certo, que ele era um charlatão. Eles iam escrever a matéria, iam fotografar tudo e tal. O que eles fizeram? Um sentou numa cadeira de roda e o outro foi empurrando e entrou na fila. Certo? Chega na frente, na vez dele, na frente do Zé Arigó, o doutor Fitz pergunta, o que aconteceu com você, meu filho? Que está sentado nessa cadeira de roda aí? Ah, doutor, eu sofri um acidente de carro e eu fiquei paraplégico, né? Eu queria que o senhor me desse uma ajuda, que o senhor me curasse. Ele olhou assim, Jesus vai te dar um presente hoje, meu filho. Botou a mão na cabeça dele e falou assim, a partir de hoje você não mais vai se levantar dessa cadeira, viu? A partir de hoje você não vai mais se levantar. E virou as costas, largou ele e foi atender outro. Ele não
conseguia mais se levantar mesmo daquela cadeira. Aí foi embora, foi lá para fora, tentava, não conseguia, nada obedecia. O cara se foi. E isso foi na parte da manhã. O doutor foi embora, largou o cara lá, se fudeu, não levantava. Depois de atender a última pessoa, 7 horas da noite, ele mandou chamar o rapaz. Traz aquele filho da puta aqui. Fosse eu, já mando, cigarro, filho da puta. Traz aquele desgraçado aqui. Aí, rapaz, tá contente agora? Tá contente agora? Faz o seguinte, ó. Botou a mão no, ó. Levanta dessa cadeira e nunca mais faça isso na sua vida, viu? Nunca mais minta para mim. Levantou a mão, o cara saiu andando. Ah, se fudeu. Porque quando você vai realmente trabalhar com uma força superior, e tem a história do Chico Xavier, né? De 2 repórteres da Veja que foram, numa sexta-feira à noite, participar de um trabalho com o Chico Xavier e provar que ele era um charlatão. Dois repórteres. Quando eles chegaram na frente, eles compraram o livro, né, que é psicografado pelo Emmanuel, e pediu para o Chico fazer uma dedicatória, né? Só que quando eles chegaram, qual que é o seu nome, meu filho? Ah, meu nome é Paulo, o outro, meu nome é, né, isso. Deus nome falso. Aí o Chico psicografou, assinado Emmanuel, fechou o livro e deu para ele. Depois, no sábado de manhã, passaram o sábado, foram embora. Na segunda-feira de manhã, eles iam publicar a matéria. Certo? Falando tudo que eles viram, uma charlatanice, que negócio da puta, coisa, né? Maluco e tal. Só que deu 4 horas da manhã, o cara deu um tranco na cama e acordou. Acordou assustado. E deu na cabeça dele de pegar o livro. A hora que ele pega o livro e abre, agora está no nome verdadeiro dele. Não no nome que ele deu para o Chico. Imediatamente ele liga para o outro amigo dele. Falou, olha, teve um negócio que eu acordei, mas também acordei agora. Os outros tinham acordado com o mesmo tranco, na mesma hora. Pega o seu livro lá, lê. No outro amigo estava a mesma coisa, o nome verdadeiro do amigo, e eles tinham dado o nome, os dois tinham dado o nome falso para o Chico. E o Emmanuel psicografou e assinou o nome verdadeiro deles. Eles ficaram tão assustados, mas tão assustados, que na segunda-feira eles não fizeram reportagem nenhuma sobre o assunto. Isso foi revelado por eles, pelos 2 repórteres, no programa do Gugu. Tá bom? O programa do Gugu, e os repórteres foram dar entrevista. Falou, olha, não vão mexer mais com isso não. Cagaram de medo. Porque você tem que entender que o espiritismo naquela época era meio fantasmagórico, as pessoas tinham medo. Elas tinham medo do espírito, sacou? E falava de espírito, cagava de medo. Católico então, né? Falava de espírito, o cara sai correndo que nem diabo foge da cruz. É. Agora você imagine num cenário desse, entrar o ET na jogada. Olha a merda que não vai dar. É por isso que nenhum espírita daquela época falou de ET. Ou se envolveu com o tema ufológico na época, era coisa separada. Inclusive o Valdo Vieira, você pode pegar vídeos do Valdo Vieira, que está no YouTube. Ele, quando se perguntavam para ele sobre extraterrestre, ele falou, nunca vi, não sei nada sobre o assunto, prefiro não comentar, não sei nada. Projeção astral, você não encontrou ET? Não, nunca encontrei. Faltando mais ou menos uns 2 anos da morte dele, ele vai fazer uma palestra falando que ele viu no centro lá dele, em Foz do Iguaçu, que é em Foz do Iguaçu, Loira, você sabe, né? Que o centro dele é o puta centro do Valdo Vieira em Foz do Iguaçu. Como é que chama? Conscienciologia. Vai lá que ele tem uma biblioteca fantástica, enorme, ele tem lá, né? Ele era médico também, né? Aí, ele diz que aparecem uns greys, uns pequenininhos, que ele também não conversa. Olha, ele não conversa com os greys não dão contato para ele. E ele era vidente, o super vidente, o Valdo. E aí os guias dele falavam para ele, não, são seres das estrelas que eles estão aqui pesquisando, tal, não precisa ter medo não, são gente boa, tal. É isso que ele falou, dos greys. Mas olha, no fim da vida dele, ou seja, os ETs não quis intervir no trabalho espírita que ele já tinha. Já era tão difícil as pessoas acreditarem em espiritismo,
em contato, vida após a morte, reencarnação, se entra ET na jogada, aí mela o meio do campo mesmo. Né? Aí, ou seja, não há suporte psicológico e filosófico para as pessoas aceitarem a presença de ET na jogada. Por isso deixaram para nós, né? Deixaram para nós aqui, os malucos da nova era. Então, tem um fator interessante também que a gente pode analisar aqui do contato de quarto grau. Todos, presta atenção, todos os contatados de quarto grau, sem tirar nem pôr, voltam com uma capacidade psíquica acentuada. Eles, de certa forma, eles continuam sonhando com ETs. De certa forma, alguns começam a receber mensagens de ETs. Nós vamos falar na próxima palavra, quando a gente vai falar do quinto grau, na jogada. Né? E a característica, tem uma coisa que a gente chama de síndrome do contatado. Todos os contatados de quarto grau, todos, após voltarem do contato, vai acontecer 2 problemas. Diarreia, febre alta, típico sintoma de desidratação. Se vai para o hospital, vai ser tratado com desidratação, porque dá uma diarreia, dá uma perda de líquido e uma febre alta. Né? Mas depois eu vou explicar para vocês o porquê que acontece isso. O meu amigo que ficou 3 dias também no hospital, depois de viajar, voltou, ele passou mal e foi para o hospital. A família internou, mas não podia internar. Tinha que deixar que os ETs vinham consertar. Você acredita que o meu amigo falava assim para mim, Laércio, meu pai tira eu desse hospital, pelo amor de Deus, tira daqui que os médicos vão me matar aqui. Fica enchendo eu de remédio, não é? Olha, nós conseguimos convencer o pai e os médicos a dar alta para ele. Deu alta na noite, porque no dia seguinte não tinha nada. Mas acabou tudo. Os ETs à noite trabalhou, arrumou, consertou. Tem uma disfunção, né? E acontece, essa disfunção do contato de quarto grau acontece pelo seguinte fato. Deixa eu explicar para vocês. A nossa medicina não sabe disso. Mas o ser humano, ele tem 7 chakras. Tá? Esses 3 chakras são considerados chakras inferiores. Esse é o chakra básico da coluna, né? Esse é o chakra sexual. E esse é o chakra do estômago. Esse aqui controla todas as funções do estômago, propriamente dita. Digestão, tudo que está acontecendo. Intestino. Digestão e intestino é controlado por isso aqui. Tá? O que acontece? Quando ele vai dentro de uma nave, dentro dos ETs, a frequência dele sobe demais nos chakras, pelo ambiente da nave e pela própria vibração dos ETs, por indução. Só que a hora que você traz ele de volta, não abaixa essa merda. Ou seja, isso aqui para de funcionar, entra em desequilíbrio total. Trava o estômago, o intestino, começa a dar diarreia, e da diarreia começa a dar febre, né? Começa a dar encrenca total. Mas depois de 2, 3 dias, sara. Não é coisa que vai matar o cara. O CT sabe disso, vem, conserta à noite, arruma, os eles vêm à noite, dá um tato no cara. Só tomar bastante líquido e tal, né? Toma uma flora intestinal aí, um floratil, já resolve. Né? Esse é um fato real que ocorre. Agora, o segundo é psicológico. Todos os contatados voltam altamente transtornados. Por quê? Veja bem, você está na sua vida normal. Seus amigos, cervejinha, pingue, futebol, televisão, namorado, casamento, família. De repente, vem um cara e tira você daqui e leva lá para cima, para uma outra realidade. Ele faz você ver o mundo de outro jeito. E a hora que você traz de volta? O cara não é mais o mesmo. Ele passou por um trauma. Vai falar para o amigo, o ET me abduziu. Cara, você está louco, dá risada na cara dele. Você está maluco, você viu ET me abduziu, desculpador, você está maluco, você está doido, bebeu o quê? Ou seja, ninguém acredita nele. Ninguém absorve a história dele. E esse indivíduo entra numa síndrome psicológica sem precedentes.
que ele não sabe como lidar com essa situação. E nenhum terapeuta é especialista nessa merda. Né? Vai levar para um terapeuta e perguntar, você está louco, você vai esquizofrenia. Vou internar você no hospital psiquiátrico. Né? O abduzido aqui, que eu posso contar uma história para vocês, ele era médium de centro espírita. Ele era um médium, só que analfabeto 100%, não sabia ler nem escrever. Ele foi abduzido sem nave espacial de dentro da casa dele, abriram um portal no quarto e levaram ele embora. Não precisa de disco voador para abduzir vocês, viu? Você pensa que precisa de disco voador para abduzir? O ET vem aqui, abre um portal, some comigo, desaparece, ninguém sabe para onde eu vou. Você está entendendo? E foi o que aconteceu. E quando volta, é foda se encaixar. Hoje tem uma ufóloga no Rio de Janeiro, que ela é psicóloga também, ela se especializou em traumas de abduzidos. Tá? Ela chama Gilda Moura. Inclusive, ela já escreveu alguns livros sobre o tema, e ela sempre está nesses congressos ufológicos. Ela é boa gente pra caramba, tem boas intenções, faz um trabalho bom, porque essas pessoas precisam de ajuda. E exatamente porque ninguém tem apoio, ninguém apoia essas pessoas, nem porque o cara não acredita, o psicólogo não acredita. E, ao invés de ajudar, só atrapalha. Sabe? Então, como a Gilda é uma ufóloga também, ela tem feito um trabalho maravilhoso nessa área. Faz regressão quando precisa, sabe? Trabalha o indivíduo, acolhe. Né? Você pode fazer até... Nos Estados Unidos tem muito disso, terapia de grupo de contatado. Reúne grupos. Inclusive, no famoso filme, né? Intruders, que é a história real, né? Esse psicólogo americano, ele cria depois um núcleo de contatados para fazer uma terapia de grupo com esses contatados, para quebrar esse trauma do contatado, porque é chamado síndrome do contatado, ele não se encaixa mais na sociedade, aí perde família, perde esposa. Vocês se lembram, isso o Spielberg mostra muito bem no filme Contatos de Terceiro Grau, quando o cidadão perde a família, né? O Richard Dreyfuss, ele fica pirado, ele fica louco, porque ele foi contatado, a família não entende, ninguém entende, é uma família normal. Ele entra em paranoia com aquele morro, aquela mensagem subliminar, para ele ir no contato, né, que ele estava sendo chamado para o contato, né? E é interessante que no filme, toda a NASA prepara aqueles caras, né, para ir para dentro da nave, mas o ZT só escolhe ele, lembra? Só ele entra na nave e tem outro de quarto grau, no filme. Só o Richard Dreyfuss, que é o ator, né, o Richard Dreyfuss, né? Entendeu? Então, essa é a síndrome do contatado. Ele não se encaixa mais na sociedade, no trabalho dele não se encaixa mais na família, porque a família não compreende o trauma por qual ele está passando, e o Spielberg mostrou muito bem isso. O trauma do contatado. Tem, pode. O seu corpo astral foi levado e quando volta não se dá bem com o corpo físico. Assim, dá problema, porque o seu corpo ele vem com uma outra vibração astral diferente, na hora que encaixa no corpo físico, dá uma desregulada no corpo físico. Isso acontece. Tá? Tem perguntas? Vamos lá, queridos. Sim. Não, ele não conseguiu decodificar, ele mapeou. Mas não sabe para que serve o gene. Só que, 90% dos genes eles não sabem para que serve. Tem um grupo que ele não sabe o que serve e tem alguns até que falam que é lixo, né? Mas não é lixo. Não é. Como que seriam os nossos robôs daqui 100 anos no futuro? Vocês conseguem imaginar como seriam nossos robôs daqui 1000 anos no futuro? Você já viu aqueles filmes que tem um androide, o Blade Runner, o caçador de androides? Que você tem um androide exatamente perfeito igual ao humano? Então vamos supor que eu quisesse pegar uma classe de robôs e mandar para Marte. Ou mandar para um outro planeta antes de eu ir. Só que veja bem,
Não seria muito complicado, por exemplo, aqui para construir, precisa de uma puta de uma fábrica, engenharia para construir um robô, certo? Certo? Para fabricar o robô, fabricar outro da série. Imagine se eu produzir um robô, colocar ele aqui na Terra, ele só comendo as coisas daqui, ele produz outro robô. Não seria um must? Você não precisa de indústria mais. Eles seriam autorreplicáveis. É isso que nós somos. Nós somos produto de uma engenharia sofisticadíssima interestelar, ET, que produziu um corpo dividido em 2 sexos. Não precisava, se eles quisessem, havia autorreprodução, precisa ter 2 sexos, mas isso aqui por causa da experiência. E eu quero que vocês entendam que toda atratividade sexual, todo processo de relacionamento sexual é parte da inteligência artificial que está dentro do robô, do Android. O Android biológico. Só que, quando o espírito não é macho nem fêmea. Quando o espírito entra num corpo, macho ou fêmea, ele é impulsionado pelos instintos do Android a se relacionar e a se autorreplicar. E aí está todo o conflito humano. Né? Amor, se apaixona, tal. Todo o tesão sexual, toda a Kundalini não tem nada a ver com o espírito. É algo do projeto biológico do corpo. Então, os extraterrestres que projetaram isso aqui, eles sabem tudo sobre nós. Por isso que ele pode fazer projeto ruim, vou lá, arruma, né? Rapidamente, se quiser mexer, mexe. Você está entendendo? Isso aqui é um projeto extraterrestre. Para almas usarem. Mas, os primeiros... Eles colocaram assim uns 10 mil sem alma, cara. Sem alma, se autorreproduzindo. Até está bem adaptado ao ecossistema, para depois trazer as primeiras almas, que é roupa. É uma autoprodução de roupa. O espírito entra se quiser, se não quiser, não entra. Mas foi isso que me chamou a atenção bastante. Sei. Sim, sim. Tem algumas coisas que deixam, são buracos, tem Aí quando eu comecei a ouvir, eu falei, faz todo sentido, esse cara. A gente tapa buraco do espiritismo. É legal, é verdade. Tapa buraco, é que na verdade ele muda um pouco o contexto de como você enxerga a vida humana, como você enxerga as suas relações. É verdade. Essa visão. O fato de eu ser um cientista, os espíritos sempre conversaram de forma diferente comigo. E eu sempre exigia dos espíritos também uma explicação lógica, racional, inteligente. Então o livro Projeto Terra eu escrevi só depois que eles me mostraram como funciona todos os planos astrais, as cidades astrais, como funciona isso aí. Onde estão os ETs, quem recupera o quê, onde está o quê, para eu poder ter uma visão mais ampla da coisa. E entender a transmigração de almas, né, vinda de outros mundos para cá. É puta tecnologia que tem que ter. Você vê, eu não podia falar certas coisas. Mas durante a pandemia, eu conversei com eles, por exemplo, o Dijar, por exemplo. Vocês já ouviram falar do Dijar, não ouviram? Vocês que estão aqui, todos vocês já ouviram falar do Dijar? Tem alguém que não ouviu eu falar do Dijar? Você já ouviu falar do Dijar ou não? Já? Então, porque só eu falo disso. Eu falo como as inteligências extraterrestres controlam o projeto Terra inteiro aqui. E controlam a sua vida, 24 horas por dia. Você tem que dar graças a Deus, não tapê. Porque você queria ser um ser solitário, perdido, isolado, caído na terra, sem saber porquê e tal. Não, aí você começa a entender que minha vida ela tem um sentido muito mais amplo, muito mais cósmico, muito mais estelar. Eu faço parte de uma coisa muito maior, eu não sou um Zé Ninguém aqui. Então, só que eu estou tentando não falo nada diferente, só estou mudando a linguagem, mas falando a mesma coisa. Por exemplo, eu sou o único cara que explica o olho de Horus, da filosofia egípcia, do Rosa Cruz.
Olho de Horus é o olho que tudo vê e tudo sabe, né? E na filosofia cristã, o de Jar é o pai. Jesus falava, meu pai sabe de tudo, lembra do Henrique Cristo lá? Meu pai, né? O pai dele é o de Jar que sabe cada... O de Jar, ele monitora você 24 horas por dia em todos os seus parâmetros médicos, não é só psicológico e tal. Todos os seus parâmetros médicos são analisados 24 horas por dia. Se você está bem, vai ficar doente, não vai ficar. Se você tiver uma doença kármica, o de Jar pode ajudar até a implantar a doença em você, porque você tem que resgatar um karma lá atrás. É um projeto genético, seus mentores kármicos lá vai analisar, ó, esse cara com 20 anos não tem que pegar essa doença. Esse cara com tanto, por exemplo, o Roberto Carlos levou o filho dele, o segundinho, pro Zé Rigó, porque ele estava com um problema grave na vista, quase ficando cego. O Zé Rigó olhou e falou, agora, doutor, é o seguinte, ó, esse do seu filho é um problema kármico. No entanto, eu vou curar o seu filho, mas aos 20 anos ele vai ficar cego, tá? Eu vou dar a colher de chá para ele chegar até lá. Mas aos 20 anos ele vai ficar cego. E dito e feito. Aos 20 anos o menino ficou cego de vez. Tem coisas que não tem jeito. Tem coisas que você está resgatando lá de trás de outras encarnações. Tá ok? Claro, deve. Então, é uma bosta. Se suicidar é uma merda. Porque o suicida, ele é um grande idiota em vários aspectos. A questão desse controle da sua vida. Ou ele não pode interferir. Nós temos um livre-arbítrio aqui. Você pode pegar uma metralhadora, entrar e matar a gente agora. Você pode fazer isso. É o seu livre-arbítrio, eles não podem interferir. Por isso que vocês não descem em praça pública. Porque intervenção total na humanidade. Muda o paradigma da civilização. Se eu sou ET pousar, não precisa falar nada, não precisa falar uma palavra. Né? Muda tudo. Então, e o suicida, ele tem dois problemas. Primeiro, por que ele se suicida? Tem dois motivos para um cara se suicidar. Ou vingança. Você sabe que ele se suicida? Ele fala, ó, eu vou me matar porque você é o culpado. Você meteu o chifre em mim, você largou de mim, você fez isso comigo, então vão me matar? Para vingança, eu vingo você sentir culpada, ó, você é o culpado. Aí, tem um caso aqui, cara, tinha uma menina, amiga minha, ela namorava um cara, sabe? E ela largou do cara, o cara entrou em depressão e falou, ela se suicidou, pulou do prédio. Imagina essa menina. E deixa uma carta culpando ela. Olha, você foi o motivo de eu morrer, não suportava viver sem você e tal, você é culpada de eu ter... Porra, e a menina, eu falei assim, esquece esse bosta. Se matou, o problema é dele, você não tem culpa nenhuma. Ninguém é dono de ninguém, ninguém manda em ninguém. Esse plano é assim, ele se suicidou porque ele é um idiota, ele vai sofrer por causa disso. A hora que ele acordar do outro lado, ele vai ver que ele morreu. Então, veja bem, né, ou seja, por vingança. Outro, segundo ponto porque ele se suicida, é que ele acha que todos os problemas dele vão se resolver. Ele vai morrer, vai acabar tudo, acabou a dor de corno, acabou o chifre, acabou tudo. Só que ele descobre, depois de morto, que ele continua sendo corno. Não resolveu o problema. Só que ele é um espírito corno. Agora. E vai se fuder porque ele vai ver a mulher dele dando pro outro. Aí ele pode chegar lá na casa. Aí fica de encosto no marido, enchendo aquela coisa. Ou seja, esse é o problema. Ele se suicida tentando resolver, mas não resolve. Né? E do outro lado, ele dá um puta de um trabalho para os terapeutas. Os terapeutas astrais demoram muito para consertar a vida do cara. Porque existe todo um arrependimento, um sofrimento, a causa pelo qual levou ele ao suicídio. Entendeu? E demora, mas resolve. Depois de um tempo a gente arruma uma outra para ir lá, uma espírita que está perdida lá também, que se suicidou, não sabe por quê, bota 2 suicidas juntos, dá match. Né? Na match point. E resolve, porque você sabe, corno tem tudo quanto é lugar, né? Como dizia o filósofo Falcão. Ou você foi, ou é, ou será. Não tem como escapar dessa realidade. Faz parte da experiência humana nesse planeta, né? Então é isso. O ser humano ele tem um livre-arbítrio para construir o seu caminho, para construir sua jornada.
né? A primeira, se você achar que você tem um relacionamento, você é dona da outra pessoa, você tem poder sobre ela, pode esquecer que você não tem. Tá? Não tem. Você não controla o sentimento do outro. As pessoas têm que mudar a forma como se relacionam. Por isso que eu acho que o ponto mais nevrálgico do ser humano aqui é relacionamento afetivo e sexual. Por isso que eu tenho o livro meu, Tantra, Sexo e Espiritualidade, né? Que é uma orientação dos espíritos, tudo como a gente deve levar os relacionamentos aqui. Não pode ser doentio, não pode ser possessivo, não pode ser ciúmes a ponto de matar o outro, né? E se matar depois. Que é o que maior que acontece aqui, né? Não, você não vou ficar com ela, não vai ficar com ninguém. Pá, 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 mata a família inteira e depois se suicida, né? Uma puta merda. Mas imagina como é que vai todo mundo pro astral depois. A dor de cabeça que não dá para os terapeutas, do outro lado. Porque não adianta, o espírito não vai descer na sua frente e pegar a arma da tua mão e tirar a arma da tua mão. Você está no livre-arbítrio, né? Por isso que eu falo de feminicídio. Se vocês acham que o Estado é responsável pelo feminicídio, claro que não. Coitado do Estado, né? O que acontece dentro da sua casa, até a polícia chegar, o cara já debateu todo mundo. A polícia não tem capacidade para estar 24 horas monitorando você, sabendo o que você vai fazer. Sabe? E aí vem o pessoal aí, não, porque tem que ter mais segurança. Não adianta porra nenhuma. A única segurança que você tem que dar é fazer a mulher dar uma porrada no marido. Aí eu falei assim, você quer aprender como você resolve isso? Assiste o filme A Mulher Rei. Assiste o filme A Mulher Rei. Baseado em fato real, história real isso aí. Você vai ver que na década de... Quando eu estava vendo a escravidão, né, 1800 e pouco, tal, né, começo do século XX, a escravidão africana era terrível, né? Então você vai ver o que uma mulher fez na África. Vem me escravizar, vem querer me prender, você vai ver o que acontece. E é verdade, foi a primeira mulher a assumir um cargo de rei na África. Porque a mulher é coisa subalterna, coisa de terceira categoria. Eu aconselho as mulheres a ser assim, vai treinar Kung Fu, vai treinar artes marciais, seja forte, seja guerreira, não deixa ninguém montar em você. Não adianta, até a polícia chegar. Pega um pau na orelha do cara. O cara vem com uma faca em cima de você, você vai fazer o quê, porra? Ai, tadinha, ai, sou frágil. Pá, vai matar você mesmo. Até a polícia chegar. Né? Mas se você for uma guerreira, isso não acontece. Né? A Mulher Guerreira, né? Mulher Rei. É muito legal, cara. O filme é muito bem feito, viu? Foi muito bem feito. O que essa mulher mata de gente? E só na espada, no facão dela lá. É um incentivo achar que as mulheres são frágeis, tem que sofrer toda a porrada do marido, né, do homem em si, né? Porque o marido, na nossa sociedade, você sabe, né, até as leis protegiam o marido antigamente, hoje já não. Mas se o marido fosse traído, ele podia matar a mulher que não ia preso. Você sabia disso? Você podia matar a mulher que era passional e você não ia preso. Na década de 50, lá. Você podia provar que era passional, que ela te traiu, e você tem o direito de matar ela. Igual muçulmano, cara. Muçulmano, se a mulher trair, pode matar que não vai preso. E outros muçulmanos têm o direito, por lei, de bater na mulher. Sabia? E ninguém tem que reclamar. Ele bate a mulher quanto ele quiser. Igual aquele caso. A mulher pode, o homem pode não saber porque está batendo, mas a mulher sabe porque está apanhando. Isso é engraçado, essa história. Ele fala que é para maciar a carne, né, Baiano? Dá uns tapas uma vez por semana. Quando for comer, tá macia, tá boazinha, né? Santa. Mas é muito engraçado esses conceitos, né? Muito louco. Tem mais perguntas? Vamos lá. Pois não, querida, vamos lá. Mas vamos lá.
Certo. Tá. Muito legal, muito legal. Você tem que fazer o seguinte, tudo que você ouviu sobre o Anunnaki, você joga no lixo. Tá? Para começar. Para não dar conflito com você. Tá? Então, o cara que... Só tem um cara, que é o Zecharia Sitchin, que traduziu aquelas tábuas e teve essa interpretação. Nenhum outro cientista concorda com ele. Tá? Eu vou explicar a grande bobagem que está no livro dos Anunnaki. Só um cientista, um astrônomo sabe disso, senão eu não saberia. Primeiro, como é que você pode explicar que tem uma raça morando num planeta, certo? Completamente distante do Sol, onde a temperatura chega a 200... Qual que é a temperatura? Qual que é o zero absoluto? Quantos Kelvin é o zero absoluto? 300? Não é 300. 157? Também não. Doutora, qual que é o zero absoluto? É por perto. Está 200 e alguma coisa. Vai, pega na internet. Eu, cacete. Esses estudantes, né? Não sabem qual que é o zero absoluto na escala Kelvin com relação ao grau centígrado. Tá? Porque Kelvin é zero. Ele vai de zero até infinito. Certo? Porque os corpos não podem diminuir a temperatura além de um limite. Esse limite é o zero Kelvin. Por isso que é uma escala perfeita. Eles usaram essa escala, os cientistas. Porque ninguém consegue baixar a temperatura além desse ponto. Mais. 2,7? Hã? 2,76? Isso, 273 graus centígrados negativos. Você imagine você morar num planeta que está 250 abaixo de zero. Quem vai sobreviver nessa merda? Fala para mim. E outra, você sendo uma raça avançada, inteligente, sofisticada, por que você vai morar num planeta desse, tendo uma terra maravilhosa, par, oceano, praia, o Anunnaki pode vir tomar um banho de praia, gostoso pra caralho. Né? Eles se mudariam pra Terra lá, 200 anos, nem ser humano tinha aqui, caralho, né? Muda todo mundo Terra pra ficar naquele planeta dele. A história é que eles precisavam minerar ouro, né? Minerar ouro, porque eles precisavam de ouro pra... Bom, todo mundo sabe que uma raça que faz viagem interestelar fabrica ouro em laboratório a quantidade que quiser. Só transmutar a matéria, trabalhar com a matéria, faz ouro a quantidade que quiser. Por exemplo, hoje, diamante não é problema mais para nós. Nós fazemos diamante do jeito que você quiser, em laboratório, em indústria. Tem indústria de diamante, mais perfeito que os diamantes encontrados na natureza. Agora um outro detalhe, essa vai acabar com os Anunnaki, mas fuder a vida dos Anunnaki. No cinturão de asteroides aqui, perto da gente, nós temos asteroides inteirinho de puro ouro. Puro ouro. Mas ouro, 1 milhão de vezes mais do que tem na Terra. Então por que os Anunnaki vêm minerar ouro aqui? É só pegar o asteroide, rebocar e levar para casa. Não é muito mais fácil? Só que quando o Zecharia Sitchin escreve essa merda, ele não sabia que existiam esses asteroides de ouro puro. Que todo o ouro que existe na Terra veio de fora, tá? Ouro não... Nós temos a seguinte, quando o planeta estava se formando, né, muito ouro caiu na Terra. Só que ele era líquido, pastoso, líquido, magma. Então todo o material pesado foi para onde? Foi para o fundo. Quando a crosta endureceu e enrijeceu, todo o ouro estava lá dentro. Não dá para minerar esse ouro. Só que depois foi caindo meteoros, asteroides de ouro. Então esse ouro que nós achamos hoje é do bombardeio tardio. É o que caiu sobre a costa já pronta. Mas nós temos ouro no núcleo da Terra, perto do núcleo, assim, à vontade, é só ir buscar. Vai lá no núcleo da Terra pegar. E no espaço. O pessoal do Elon Musk estava querendo trazer um asteroide de ouro para cá. Só que se trouxer, o mercado vai à merda. Porque todo o nosso lastro de dinheiro no planeta é baseado no ouro. Se você inunda o mercado com ouro, fudeu todo mundo. Quebra a economia planetária, porque você não tem outro lastro para
Então não pode trazer o asteroide de ouro. Ninguém pode encontrar muito ouro também, que você quebra o mercado internacional de lastro. Porque o ouro é o único lastro que existe nos bancos internacionais. Você sabe, né? Você não pode emitir moeda, papel. Fazer papel não vale nada. Você tem que emitir papel na quantidade de ouro que você tem guardado lá. Se você emitir mais papel do que o ouro que você tem, infração. Entenderam? Então, por isso a história dos Anunnaki você joga toda no lixo. É toda uma mentira. Toda uma má interpretação. Você imagina, né, o ser humano ser feito simplesmente para mineral que bosta, não? Você descobrir que nós não prestamos para porra nenhuma. Aí eles tentaram fazer essa história no Interestelar, no Prometheus, no filme Prometheus. Você assistiu o filme Prometheus? Ninguém assistiu Prometheus? Então, Prometheus é a história, né? Que o cientista vai procurar os Anunnaki lá no outro planeta. Só que quando chega lá, o cara fala, porra, caralho, esqueci vocês lá. Era para destruir todos vocês, né? Na história, os Anunnaki, eles abandonaram a Terra e não voltaram mais. E esqueceram os clones dele aqui. E não é, eles tinham que destruir. Aí, cara, pô, caralho, então eu vou lá para destruir. Vocês que chegaram até aqui, que merda, né? Vou lá destruir vocês. E eram tudo guerreiro, né? Você viu? Tudo uma nave armada com... A nave dos ETs era uma nave que caiu lá no planeta, porque ela estava em guerra, e tudo aquelas coisas que era arma de guerra. Era aqueles animais, porque era uma arma de guerra biológica. E a nave do cara... Vai ter o 2 agora, não vai sair o 2, né? Vai sair agora. É uma merda, né? Do começo ao fim. É sempre história de guerra, matar, destruir. Não existe espírito, sabe? Não existe alma, não existe nada nesses filmes. Essa é a bobagem. Bobagem. Ninguém pergunta, quando o ET morre, ele vai para onde, né? Ninguém discute isso no Prometheus, no Anunnaki aí. O Anunnaki não tem plano espiritual nos Anunnaki, não tem espírito que controla. Não tem, é uma visão tóxica, visão materialista do mundo. Não funciona. Não funciona. Todo o mistério da ufologia, todo o mistério dos ETs só vai ser descoberto quando vocês realmente entenderem e descobrir vida após a morte. Aí eu venho com a minha frase, né? Que chocou a ufologia nacional, que todo mundo me isolou. Quando num congresso eu falei isso. Todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Essa foi a minha frase que arrancou a Laércio da ufologia. Nunca mais me convidaram para nada. Pelo menos a pessoal da ufologia casuística, né? Mas também nem adianta convidar, que eu não vou mais, não preciso mais desse cara. Não sei porquê. Né? E isso é interessante. No meu próprio livro Projeto Terra, teve um astrônomo que Os Exilados de Capela foi escrito por Edgar Armon, né, um cara de Curitiba, né, se não me engano. E ele não era médium, o Edgar Armon. O Edgar ele pegou um estudo de tudo quanto é canto e foi juntando. Certo? Pegou Blavatsky, pegou Emmanuel do Chico, pegou o Nosso Lar e construiu essa história, né, sobre os Exilados de Capela, que é a primeira leva de espíritos que vieram na Atlântida, certo? Com os anjos decaídos, e o paraíso onde fomos expulsos era a Capela, e não aqui na Terra. Não tem nada de errado, é legal isso. Está tudo certo. Aí veio um astrônomo, falou assim, esse seguinte título: os exilados não vieram de Capela. Que podia até vir de outro planeta, mas não de Capela. Por quê? Capela é um sol, aí que está o céu nublado, eu posso mostrar à noite, é visível olho nu agora. É no céu. Mas ele é brilhante, bem brilhante, que fica aqui no norte, no lado norte do céu. Você tem Órion aqui, você tem as Pleiades, você tem Touro, e mais para baixo lá você vai ter, ao norte, a Capela. Só, por que ele falou? Porque hoje nós descobrimos que Capela é um sistema assim, ó. Tem 2 sóis muito brilhantes, mais brilhantes do que a da Terra, só que tem outros 7 sóis no sistema. São um sistema múltiplo com 9 sóis. Então ele falou, como é que pode ter um planeta orbitando qualquer uma dessas estrelas e ser estável?
Você estava em uma terra bonita, com o clima seria uma merda. Cada hora que tem um sol diferente do céu. Vocês conhecem Tatuí? Tatuí? Oh, vocês não conhecem Tatuí? Vocês sabem o que é Tatuí? O planeta Tatuí. Lembra do molequinho lá, como é que chama ele? Luke Skywalker. Você viu que ele saía, tinha 2 sóis no céu? Tinha 2 sóis. E umas duas, outras duas. Tinha várias luas e tinha 2 sóis. Um azul, outro vermelho. Isso porque ele mora num sistema binário. Você tem que imaginar que se Júpiter tivesse massa para acender, nós teríamos um sistema duplo. Mas veja, Júpiter não atrapalha em nada a nossa. Se você aumentar um pouco a massa de Júpiter, dá uma encaixada, dá uma ajeitada, funciona perfeitamente. Nós só vamos ter 2 sóis. O problema é que não vai ter noite quase mais para nós. Porque Júpiter está no céu, né? Então ele vai brilhando, e você não acha que não tem, não. Só quando se põe os 2 sóis, por acaso escurece. Então o clima seria mudado também, teria toda uma estrutura de mudança, né? E agora com 9 sóis, fudeu. Aí que a estabilidade, esse astrônomo até que foi inteligente, mas eu falei, eu vou desafiar você, então, eu sou astrofísico. Falei, eu vou construir um jeito que pode ter 9 sóis e ainda ter planetas orbitando totalmente numa boa. E fiz isso, pode ver no projeto Terra, está lá no capítulo. Como que eu faço isso? E mandei para o astrônomo, falou, está aqui, ó, é bem provável, dá para fazer isso. Ninguém estudou o sistema capelino para saber aonde esses planetas estão orbitando e como. Porque você sabe que todo o sistema circula centro de massa. Se você tem um conjunto de estrelas, aqui ó, posso ter 9 sóis aqui, tudo não circulando. Aí você pega um planeta e faz isso aqui, ó. Fora de tudo, circula centro de massa também. Ele está longe dos sóis, a gravitação não afeta muito o sistema, e ele fica ali numa temperatura boa e agradável ao conjunto de estrelas. Claro que dá para fazer. Dá para fazer tudo hoje em dia. ET faz o que quer. ET implanta sistema, implanta planeta, implanta tudo. Agora, uma coisa interessante. Vocês lembram desse molequinho russo que fez o maior sucesso? O Boriska? Que falou e jura de pé junto que viveu em Marte? Então hoje à tarde eu vou explicar para vocês a cagada que ele fez, tá? Ele lembra que ele viveu num planeta avançado, né? E tal. Como criança é fácil de lembrar. Eu já entrevistei outras crianças, outros meninos que lembram de vidas passadas em outros planetas. Só que a única confusão que o coitadinho fez é que ele achou que era Marte. Não é Marte, ele veio de outro sistema estelar, mas não Marte. Marte é uma bosta, não tem nada lá. Ele só se confundiu, porque quando ele era criança, o estudo que ele tinha, a visão que ele tinha, era do sistema nosso solar. Então, a coisa mais próxima da Marte, né? Mas não era Marte. Ele viveu, e a referência dele aqui é Marte. Mas o real, não. O real, ele veio de um outro sistema estelar. Não é o nosso. E ele se confundiu, coitadinho, né? Jovem, criança. Vai que é de Capax. Vai que é de Capax. Da constelação de Lira, né? A Alfa Lira. Então é isso. Vamos fazer um intervalo? Pois não, querido. Quando você cita lá o caso da Olimpíada, lá tem toda uma história por trás de como é que foi esse esquecimento, essa questão do ser humano não conseguir acessar. Bobagem. Não faz sentido nenhum. Porque ela não era espírita. Como é que você vai conversar com o testemunho de Jeová, cara? O que o ET vai falar para você? Você tem que entender que o ET, ele tem que fazer um programa de como que eu vou conversar com você. Se você pergunta de onde eu vim, eu não posso falar que eu sou um ser ascensionado, que eu não venho de planeta nenhuma. A cabeça do cara não vai. Então fala, vem de Vênus. Inclusive, quando os primeiros caras contatavam nos Estados Unidos, o cara tinha que falar que veio de Vênus. É um absurdo. É a mesma coisa chegar para vocês, os esotéricos, e falar que veio das Pleiades. Posso provar que ninguém veio, nenhum ET veio das Pleiades. Pleiades, sim, é um sistema estável que não dá para ter vida nenhuma lá. Entendeu? Então, as pessoas que contatavam não tinham nível intelectual, não tinham nível espiritual, não tinham nenhum para ouvir a verdade.
Mas eles tinham que explicar. Como é que eu vou explicar para esse cara por que a humanidade está nas trevas, está cumprindo uma lei kármica? Não dá para usar a espiritualidade verdadeira. Então tem que falar, olha, porque a Terra inclinou, sabe? Tá tudo uma bobagem só. Não tem nada a ver. Não faz sentido nenhum. Né? E quando eu converso com os ETs falam, Laércio, o que você acha? Por exemplo, nós não podemos intervir, fazer uma intervenção geral. Vamos fazendo esses chamados para algumas pessoas pesquisarem. Mas, coitado, o que eu vou explicar para esse cara? Imagine eu tentando explicar para vocês, que são pessoas inteligentes, é muito difícil. Imagine você pegar um testemunho de Jeová e tentar enfiar na cabeça dele. Reencarnação, controle de jar e tal. Os caras ficam loucos, não vai entender porra nenhuma disso. De jeito nenhum. Perfeito? Então, intervalinho para o almoço, gente. Namastê.